Eu vou dar aqui uma entrevista tentando ser didático, sendo explicativa exclusivamente sobre esse problema do jogo. Eu queria saber, tem repórter do Extra aqui? É você? Eu entendo jornalismo, de uma maneira diferente. A gente, para dar notícia, tem que dar notícia e fundamentar a notícia e saber o que é, saber o que aconteceu antes. Então eu vou aproveitar você. Agora, foi você que deu aquela notícia? A notícia do jogo, que tinha que nos por você? Então agora eu vou te dar a explicação, que é para você botar antes da notícia como é que foi feito. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é que prestam um desserviço ao futebol. É um desserviço que se presta ao futebol. Prestam um desserviço ao futebol. Eu quero ser cronológico. No dia 15 de janeiro, teve um arbitral na federação que indicou os estádios onde seriam realizados os jogos de futebol e especificamente marcado o jogo Vasco e Flamengo para o estádio São Januário. E por que foi marcado o estádio São Januário e nas condições que parece que isso aqui é uma novidade, que isso nunca aconteceu, de 90 a 10, é preciso vir um treinador que veio de São Paulo para dizer para o pessoal do Flamengo que ele lá jogou N partidas com 90 a 10. Isso é do Estatuto do Torcedor, é uma prática, e que aqui e ela foi utilizada, por quê? Porque a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ela emite a situação dos estádios de futebol, de todos os estádios de futebol. E começa com o estádio de São Januário. O estádio de São Januário, contudo, sem nenhum problema, com as seguintes restrições: o clube deverá utilizar 20 stewards na social. Isso para os que não sabem, como nós tiramos o vidro da social, então tem que ficar, que eles hoje chamam de stewards, que ficam perdão, voltados para o torcedor. 20 stewards. O clube não deve reservar o vestiário dos júniores para o visitante sem o consentimento do GEP. Para evitar isso, a partida preliminar foi marcada para amanhã, para sábado, foi marcado para o dia. E aí vem o detalhe: em caso de clássicos regionais, a participação da torcida visitante deverá ser reduzida a, no máximo, 10% da carga total de ingressos, devido às condições estruturais que permite a configuração de 90% de ingressos para o mandante e 10% para o visitante. Esse é o laudo que todo mundo tomou conhecimento. E que o Flamengo, participando do arbitral, tomou conhecimento. Não satisfeito, foi feita a reunião com a ata do jogo, da realização do jogo, que tem
todas as assinaturas, e tem 3 assinaturas do Flamengo. Tem da Sete Rio, da Polícia Militar, do Juizado do Torcedor, do 4º Batalhão da PM, e do Flamengo tem 1, 2, 3, 4 participando desta reunião. Os nomes estão aqui: José Pinheiro, da Segurança, Claudeci Silva, Cláudio Tavares e André Gaudiano. Todos participando da reunião e sabendo efetivamente o que aconteceu, o que iria, tratando do jogo, tratando de como seria a locomoção. Teve 2 reuniões, uma no dia 2, outra no dia 4, com a participação dessas pessoas. A ata está aqui, com o pessoal da Guarda Municipal, da Sete Rio, enfim, como iria funcionar tudo aquilo. De repente, você ter surpreendido com o presidente do Flamengo, dizendo que o Flamengo não tinha sido notificado. Qual é a intenção? Qual é a intenção? Que não sabia como é que ia funcionar, que não sabia, preocupado com a segurança dos torcedores e dos moradores. O que ele acha? Que o torcedor do Flamengo que viesse aqui é tudo bandido? Que vai atacar os moradores aqui da Redondeza? Está, inclusive, preocupado com os... O que isso acontece? Aqui isso leva a afugentar o torcedor do jogo. E quando nós tivemos todo o cuidado para que a coisa fosse feita como deveria ser feita, pô. Ó, ingresso do Flamengo. Não, o Flamengo não quer vender ingresso. O Flamengo não quer vender ingresso. Tá bom, não quer vender ingresso? Eu vou botar. Botei na sede náutica, próximo, exclusivamente para vender ingresso para a torcida do Flamengo. Porque o Flamengo não quis vender o ingresso. O Flamengo não quis vender o ingresso. E tem uns repórteres menos avisados que acham que imagina botar para vender ingresso na sede náutica do Vasco. Não, vai botar para vender ingresso aonde? Na casa de quem? Primeiro, foi oferecido para vender lá na Gávea. O Flamengo não quis. Foi colocado. Todas as condições foram dadas, todas. E eu estranho de ouvir todo um noticiário. Quem faz um noticiário desse, e agora estou dirigindo especificamente a quem colocou um noticiário desse, fez no sentido de quê? De promover a partida? Não. Pelo contrário. Primeiro, desconhece totalmente toda uma situação. Imaginem se realmente estivesse acontecendo alguma coisa, e os que são do futebol sabem disso, se seriam mexido nessa partida. Com ingresso vendido, com emissora de televisão anunciando uma transmissão para o Brasil inteiro. Agora, o que eu não consigo entender muito, e eu sou obrigado a dizer isso, eu não consigo entender porque, por exemplo, esse jornal Extra é da mesma organização da Globo. Mesma organização. Não sei, mas eles batem palma ao contrário. Foram inventar um negócio de um TAC, que esse TAC já está amplamente superado a partir do momento, fizeram um TAC lá atrás,
de uma forma indevida, foi feito pela administração anterior, e tudo que foi colocado naquele TAC, tudo foi cumprido. Tudo foi cumprido. Quem costuma vir no Vasco, deve ter reparado isso. O Ministério Público lá atrás, não é agora não, lá atrás, logo que nós começamos, ele pediu para tirar as salas das torcidas do Vasco, elas foram retiradas. Pediu uma série de outras coisas em termos de divisão, tudo isso foi feito, pediram o negócio das câmeras e etc. Tudo foi realizado, mas não foi realizado para esse jogo, não. Foi realizado lá atrás. Não tem que inventar um negócio agora. E eu vejo isso como maldade. Maldade contra o futebol. Eu só quero saber o seguinte: São Januário tem culpa de existir? O Vasco tem culpa de ter estádio? Eu fiquei muito satisfeito de ver hoje a entrevista do presidente do técnico do Flamengo, que demonstra que é uma pessoa que tem noção. Ele respondeu: não tem outro estádio. O único estádio em condições é São Januário. O Vasco e São Januário têm culpa de ter fechado o Maracanã, de ter fechado o Engenhão. Por que jogar isso contra? Quem viu o jogo aqui, que foi realizado entre Vasco e Corinthians, viu que com a maior tranquilidade se realizou o jogo. E se realiza qualquer jogo aqui com absoluta tranquilidade, com absoluta segurança. O Vasco, ele é absolutamente consciente das suas responsabilidades. E essa história, ele manda, o presidente do Flamengo tem que, quando ele falar dessas entrevistas, aparentando que conhece alguma coisa disso, e ele rigorosamente não conhece nada. O responsável é o mandante. Nós sim temos preocupações em relação à segurança, por isso que nós pedimos. Consta tudo aqui na ata. Como vai ser feito, o que é que a polícia vai fazer em relação à torcida, como eles devem se portar, está anunciado, está falado, com as torcidas organizadas por parte do JEP, que não é problema nosso. Nós colocamos em relação tanto ao 4º Batalhão, como ao JEP, como ao problema do 7 Rio, como ao problema da Guarda Municipal, enfim, todas as providências foram tomadas. Então não é justo. Eu não queria falar, isso é o tipo da coisa que nós não devíamos estar falando sobre isso. O problema é o jogo. Aí, estou querendo tirar o público do jogo. Eu quero aproveitar, e estou falando isso de forma, como eu estou falando nessa coletiva, o torcedor do Vasco não pode ser induzido por essas campanhas que são única e exclusivamente contra o futebol e contra o Vasco, para mostrar que o Vasco não tem, o estádio não teria a capacidade para realizar partidas da envergadura de um Vasco Flamengo.